Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre o gênero textual Contos Maravilhosos. Os contos maravilhosos costumam ser iniciados pela expressão "era uma vez", que indica o tempo em que o fato narrado ocorreu, num tempo impreciso e indeterminado, ou seja, não dá para saber quando que aconteceu ao certo. Os contos maravilhosos costumam apresentar no seu início uma situação de tranquilidade, que é quebrada por uma perda ou falta dela. Então, tá lá, tudo certo, acontecendo tranquilamente, normalmente, e aí alguma coisa acontece, que essa tranquilidade é abalada. E a partir daí, dessa quebra de tranquilidade, que a história vai acontecendo. Ela vai se desenvolvendo. Os contos maravilhosos apresentam um herói ou uma heroína e um vilão ou uma vilã. Os personagens são descritos no seu aspecto físico. Então, durante a história vai falar se ele é alto, se ele é baixo, a cor da pele, do cabelo, dos olhos, se ele é bonito ou não. Mostram também o seu modo de ser, isto é, como são psicologicamente. Vão dizer se eles são medrosos, se são corajosos, espertos, mau, bravo, violento, bom, caridoso, companheiro, amigo, bondoso, paciente, prudente, etc. Às vezes, é o comportamento da personagem que mostra como ela é. Agora vamos falar sobre os elementos da narrativa de um conto maravilhoso. Vamos aprender o que é enredo, personagens, espaço, tempo e narrador. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Eu criei aqui o início de um enredo para que nós possamos compreender melhor. Aventura na fazenda. Era noite de segunda-feira. João e Marcelo chegaram tarde do trabalho no campo. Quando passaram perto do celeiro, levaram um susto. Esse pequeno texto é um exemplo do início de um enredo, ou seja, do que aconteceu em uma história. Temos também os personagens, um ou mais seres que vivenciam a história. No nosso exemplo, A Aventura na Fazenda, eu criei os personagens João, Marilda e Marcelo. Temos o espaço, que é o local onde acontece a história. O espaço ou local onde acontece a história do nosso exemplo é uma fazenda. O tempo é a época em que acontece a história. No nosso exemplo, é uma noite de segunda-feira. E o último elemento que nós vamos conhecer hoje é o narrador. É quem conta a história. Pode ser um dos personagens. Essa é a nossa atividade de hoje, onde vocês irão fazer a leitura do texto e responder as questões. A tia vai iniciar, vai fazer uma primeira leitura, depois será a vez de vocês, que irão fazer novamente a leitura desse texto para poder responder a atividade, ok? O sapateiro e os doentes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que, finalmente, tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho. Quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos sobre a mesa. O bom homem
não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. Examinou o acabamento, não havia sequer um ponto falso no serviço todo, e era tão bem feito e preciso que parecia uma perfeita obra de arte. Naquele mesmo dia, apareceu um cliente, e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. E o pobre sapateiro, com o dinheiro, comprou couro suficiente para fazer mais 2 pares. Ele novamente cortou o couro à noite e encontrou o serviço acabado pela manhã, como antes. E assim foi durante algum tempo. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. Certa noite, perto do Natal, ele e a mulher resolveram se esconder e ficar observando para ver quem ia fazer o trabalho pelo sapateiro. Eles deixaram então uma lâmpada ardendo e se esconderam no canto do quarto, por trás de uma cortina, para observar o que iria acontecer. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 anõezinhos nus, que se sentaram na bancada do sapateiro, pegaram o couro cortado e começaram a trabalhar. Isso foi muito antes do nascer do sol. Logo depois, eles sumiram, depressa como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: "Esses homenzinhos nos deixaram ricos e devemos ser gratos a eles, prestando-lhe algum serviço em troca. Vou fazer uma camisa para cada um, e um casaco e um colete, e um par de calças em troca. Você fará para cada um deles um par de sapatinhos." A ideia agradou o bom sapateiro, e assim o fizeram. Quando os anões apareceram e viram as roupas colocadas para eles, ficaram muito alegres e muito satisfeitos. Vestiram-se e então, num piscar de olhos, saíram dançando pela porta, em direção ao gramado, e o sapateiro nunca mais os viu. Mas, enquanto viveu, tudo correu bem para ele desde aquela época. Essa história é dos irmãos Grimm, contos de fada. Então, vocês irão fazer novamente a leitura para responder as questões. Primeira questão. O texto que você leu é um conto maravilhoso. Por que ele se classifica assim? Segunda questão. Em sua opinião, por que os duendes ajudaram o sapateiro? Terceira questão. Em alguns momentos do texto, o sapateiro é chamado de bom homem. Leia os trechos a seguir. 1. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. 2. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia, e o bom homem prosperou novamente. Marque a alternativa que explica o que é ser um bom homem. É uma pessoa que tem habilidade em um determinado tipo de trabalho? Ou é uma pessoa com habilidades ou características que a tornam querida e respeitada por outros? Quarta questão. O sapateiro e sua esposa descobriram que eram os duendes quem os ajudavam e tiveram gratidão a eles. O que você acha sobre a gratidão? Aqui você vai dar a sua opinião, certo? Quinta questão. Releia o trecho 1, esse que fala sobre o bom homem, colocando a palavra homem no plural e faça as alterações necessárias. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Boa atividade para todos e até a próxima aula.